Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos. Aqui é o Felipe. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal MS Fé Católica, também no canal Fé Católica, onde esse vídeo também será postado. E hoje estou aqui para responder um argumento, né, usado por um protestante contra a Imaculada Conceição num debate com o católico. Ontem, no dia anterior ao dia que estou postando esse vídeo, eu assisti um debate que aconteceu no canal do diácono João Victor Mariano, entre o diácono e um protestante sobre o dogma da Imaculada Conceição. O debate aconteceu na quarta-feira passada, dia 11 de outubro, mas eu só consegui assistir ontem, né? E em um determinado momento do debate, o diácono, para argumentar em favor da Imaculada Conceição, ele citou vários exemplos de pecados cometidos por servos de Deus na Bíblia e pediu que o protestante citasse um pecado cometido por Maria na Bíblia, né? O protestante, em resposta, cita um texto do capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, onde algumas pessoas tentam prender Jesus, dizendo que ele está louco. E o protestante, ele força uma interpretação de que Maria estava inclusa entre essas pessoas, para citar isso como um exemplo de pecado cometido por Maria. Então, só que, como o tempo de argumentação era limitado, infelizmente o diácono acabou não conseguindo responder esse argumento, ficou sem resposta, né? Então, eu resolvi responder esse argumento porque é um argumento que pode pegar o católico despreparado, somente o católico que não tem familiaridade com o texto bíblico, né? Então, acho importante vir aqui fazer essa resposta, dar essa resposta a esse argumento, né? E, para ser sincero, com todo respeito ao protestante, mas um argumento muito fraco. Na minha opinião, o pior argumento que ele usou no debate inteiro foi esse. Na minha opinião. Eu vou mostrar por quê. Porque eu vou mostrar aqui que basta uma leitura atenta do texto e conhecer os paralelos e tal, para perceber que não tem como incluir Maria naquele grupo que chamou Jesus de louco e tentou prender ele, né? Eu vou mostrar aqui. Então, uma leitura atenta do texto e uma comparação com os paralelos, a gente percebe que não procede o que o protestante falou. Daí que, quando vê o protestante usando isso, a gente traz uma. Ou o cara simplesmente leu o versículo isolado, ignorando todo o contexto, não leu o resto, ou ele leu o contexto, mas ele não entendeu o que ele leu, não prestou atenção no que ele leu, ou a terceira hipótese, ele foi desonesto. Ele sabe o que o texto realmente diz, sabe que Maria não estava naquele grupo que chamou Jesus de louco, mas mesmo assim, né, forçou essa interpretação para atacar o dogma da Imaculada Conceição. Eu quero acreditar que o protestante ali, eu prefiro acreditar que o protestante não foi desonesto, né, que foi um equívoco mesmo da parte dele, em usar esse argumento. Né? Eu vou colocar aqui na tela o trecho da live, né, do debate, em que o protestante apresenta esse argumento. Né? O trecho é entre os minutos 14h40 e 15h47. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do debate, esse debate inteiro. Então vamos lá, vamos ver o argumento do protestante. Depois eu vou dar a resposta católica. Quando a gente vai para Marcos, no capítulo 3, versículo 21, quando diz explicitamente que Maria, ela, sabendo que Jesus estava perto, ela considera juntamente com os irmãos de Jesus que Jesus estava louco. Ela vai e sai com seus irmãos com o intuito de prendê-lo. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Maria, ela diz que Jesus está louco e vai com seus irmãos a fim de prendê-lo. E quando ela chega onde Jesus estava pregando, não é? Aí qual é a resposta de Jesus? Olha, a sua mãe e os seus irmãos estão te aguardando lá fora. Jesus olha para a multidão e aponta: ah, mas meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que fazem a minha vontade. Obviamente que o João vai fazer o seguinte comentário desta fala, dizendo que Maria seria duplamente mãe porque foi obediente ao Senhor. Mas o texto de Marcos 3, ele deixa claro que Maria tratou Jesus naquele momento como sendo fora de si. Se isso não for pecado, eu não sei o que é. Então deu para perceber, né, o argumento do protestante. Ele citou o texto de Marcos 3:21, que é o texto em que algumas pessoas tentam prender Jesus, dizendo que ele está louco, e ele força a interpretação de que Maria estava nesse texto, nesse momento. Ele diz que esse versículo, Marcos 3:21, diz explicitamente que Maria chamou Jesus de louco, que Marcos deixa claro que Maria tratou Jesus como estando fora de si, né?
que Maria saiu com os irmãos de Jesus para prender Jesus, e ele disse que isso está nesse texto. Ele falou que está explícito. Será que está explícito? Eu vou mostrar que não. E como ele cita aí o que acontece logo depois, o momento que Maria e os irmãos de Jesus realmente vão chegar na cena. E tem aquele episódio que Jesus fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Todo aquele que faz a vontade do Pai, estes, né? São meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ele parece que ele conhece o contexto. Então, deve ter sido uma falta de atenção. Como eu falei, eu prefiro acreditar que ele foi honesto, que não foi desonestidade da parte dele, foi uma falta de atenção na leitura do texto. Mas eu não tenho como julgar. Eu não sou Deus, eu não sei o que se passava no coração e na mente dele naquele momento, eu não tenho como saber se foi desonestidade ou se foi uma falta de atenção dele. Eu prefiro acreditar que foi uma falta de atenção da parte dele ao ler o texto. E isso talvez unido também a péssimas traduções protestantes, né? Então, eu vou compartilhar aqui a Bíblia na tela e eu vou mostrar que não procede o argumento dele. O que ele falou não procede, né? Tá aqui. Eu vou usar aqui uma tradução protestante, a Bíblia Almeida Revista Corrigida, como eu costumo fazer quando eu refuto protestante. Eu uso apenas como recurso apologético, para mostrar que eu não preciso da Bíblia católica para defender a fé católica. Para mostrar que, mesmo com a Bíblia protestante, eu defendo a fé católica. E aí não tem como o protestante acusar que a tradução está adulterada, porque eu estou usando uma tradução deles. Então, uma tradução imparcial para defender a fé católica, né? Mas é sempre bom lembrar, a Bíblia protestante não serve para o crescimento espiritual do católico, né? Para o crescimento espiritual, o católico tem que ler Bíblia católica e não Bíblia protestante. Bíblia protestante só serve para o católico só como recurso apologético, no meu caso aqui. Então vamos lá. Marcos 3, a partir do versículo 20. Vou ler a partir do 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Lembra que ele falou, o protestante falou que está explícito no texto, que Maria saiu com os irmãos para prender Jesus, que ela chamou Jesus de louco, que ela tratou Jesus como estando fora de si? Ele disse que estava explícito no texto. Então, aqui a gente já vê o primeiro erro, porque não está explícito. Não tem, sequer tem o nome de Maria no texto. Sequer cita os irmãos de Jesus no texto. Então, já começa daqui o erro. Ele falou que está explícito. Não está explícito. Nem implícito está aqui. Vou mostrar. Essa tradução aqui, como falei, é uma tradução protestante. Ele, como é protestante, deve ler traduções protestantes, que deve ter erros desse tipo aqui nessa passagem, como a inclusão do termo parente. Essa palavra parentes não existe nesse versículo. Até existe uma palavra parente no grego, né? Que aparece em outros textos bíblicos, que é o termo, acho que é singênis, que é o termo para parente no grego, né? Que é usado, por exemplo, em Lucas 1,36, quando o anjo disse para Maria, né? Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Mas no texto grego dessa passagem não tem parente. Vou mostrar aqui o texto grego. Aqui, ó. Tá aqui. Aqui você vê os caracteres gregos. Acima dos caracteres gregos tem, né, o termo grego transliterado no nosso alfabeto, e abaixo dos caracteres gregos tem a tradução para o inglês. Então tá aqui, ó. O que nos interessa é esse aqui, ó. Those belong to, aqui, ó, him. 12, no inglês, é o pronome demonstrativo aqueles, plural, né? Belong to quer dizer pertencente a. E him é o pronome hebraico átono singular, terceira pessoa, no inglês, né? Ou seja, o, a, se, si, lhe. No caso aqui seria mais o si, né? Então seria algo, aqueles pertencentes a si, né? Ou seja, os seus. E esse termo que é traduzido aqui como, no inglês como belong to, ou seja, pertencentes a, que é esse termo par, eu não sei como é que se pronuncia em grego, né? Esse termo grego. Ele é o grego 3.844 da concordância de Strong. E não diz respeito especificamente a parentes, quer ver? Ó? From beside, aqui, ó. Quer dizer, do lado. By the side of, ao lado de. Side, né? Do lado. Aqui é a mesma coisa que está escrito lá em cima. Aqui embaixo. From, que é de, né? Beside. In presence of, ou seja, beside que é do lado. In presence of, na presença de. Alongside, quer dizer, ao lado, quer dizer, encostado, junto ali, né? Nesse sentido.
E no caso específico de Marcos 3:21, a concordância de Strong explica o sentido desse termo. Aqui, ó. Marcos 3:21. Aqui, ó. Those of one's family. Aqueles de uma família, ou seja, os membros de uma família, parentes. His kinsman, não sei exatamente como é que se pronuncia essa palavra em inglês, né? Mas é os seus parentes. Relations, ou seja, relações, relacionados. Então, o termo quer dizer, tá em inglês, né? Os membros de uma família, parentes relacionados, pessoas relacionadas. Então, não é especificamente parentes, também, mas é parentes, pessoas e pessoas relacionadas. Então, no caso ali de Marcos 3:21, o texto ali se refere a, não só especificamente a parentes, mas também pode ter pessoas ali, mas a pessoas que têm alguma relação com Jesus, seja de parentesco, de amizade, pessoas conhecidas, não especificamente parentes, mas pessoas que têm alguma relação, parentes e outras pessoas próximas a Jesus. Então não é um termo específico para parente. Esse aqui é um termo, o termo usado aqui em Marcos 3:21 é um termo genérico. É um termo totalmente genérico, né? Então, esse parente está aqui, esquece, não existe essa palavra no grego, nessa passagem. Não existe parentes. Então lê essa passagem sem esse termo, sem essa palavra parente, porque não existe. Esquece essa palavra. Vamos continuar lendo. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manietar, que deve ser algo do tipo amarrar, prender, né? O valente. Então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo, do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Presta atenção. Lá no versículo 21 diz o seguinte: quando os seus ouviram isso, esquece a palavra parente, porque não tem nesse texto, parentes, né? Então, quando os seus ouviram isso, saíram para prender. Aqui diz que os seus, aqueles que chamaram Jesus de louco, saíram para prender Jesus. Então, quer dizer que foi nesse momento que aconteceu o quê? Aquela ação deles saírem do local onde eles estão e irem até a casa onde Jesus está para tentar prender ele. Não deve ter conseguido por causa da multidão. Mas é nesse momento que eles fizeram isso. Eles saíram de onde estavam e foram até a casa onde Jesus estava para tentar prender ele. Isso aconteceu nesse momento, né? Mas a chegada de Maria e dos irmãos em cena só acontece 10 versículos depois, no 31. Chegaram, então, sua mãe e seus irmãos. Se o texto diz chegaram, é porque até esse momento, eles não estavam nesse local. Eles só entraram nesse local, só passaram a estar nesse local, nesse momento. Se eles só passaram a estar nesse local, nesse momento, e aqueles que chamaram Jesus de louco tentaram prendê-lo antes disso, então eles não fazem parte desses que tentaram chamar Jesus de louco. Né? Aqui, ó. Maria e os irmãos de Jesus não fazem parte desse grupo aqui que tentou prender Jesus. Porque o grupo tentou prender Jesus dentro dessa casa, mas Maria e os irmãos de Jesus só entraram nessa casa depois, só chegaram a essa casa alguns momentos depois que esse grupo tentou prender Jesus. Então, são grupos distintos. Outra coisa que reforça isso é o fato de São Marcos usar expressões distintas, né? No versículo 21 ele fala os seus. No 31 ele fala seus irmãos e sua mãe, né? Pensa, se é o mesmo autor que escreveu os dois versículos, e se tratasse do mesmo grupo, não teria por que usar expressões diferentes. Pelo menos não sem explicar que se trata do mesmo grupo. Né? Porque do jeito que ele colocou, não há nenhuma explicação que se trata do mesmo grupo, nenhuma confirmação de que se trata do mesmo grupo. Seria muito estranho ele se referir ao mesmo grupo duas vezes, usando expressões distintas, uma expressão genérica e outra específica, né? Genérico, seus, específico, seus irmãos e sua mãe, e não especificar que nos dois casos se trata do mesmo grupo. Se fosse o mesmo grupo, de duas, uma, ou ele usaria a mesma expressão, ou ele colocaria no versículo 21 seus irmãos e sua mãe, assim como lá no 31, ou no 31 ele colocaria os seus, assim como no versículo 21. Ou então, ele poderia até usar expressões diferentes, mas ele explicaria depois que está falando do mesmo grupo.
nos dois casos. Mas ele não fez nenhuma coisa nem outra. Então isso reforça que se trata de grupos diferentes. E outra coisa que reforça isso é quando a gente vai ver o paralelo de São Mateus, dessa passagem aqui. São Marcos 3, 31, 32, narra um momento em que Maria e os irmãos de Jesus chegaram naquela casa onde Jesus estava. E o texto diz que eles chegaram e mandaram chamar. E as pessoas foram lá até Jesus e disseram que sua mãe e seus irmãos te procuram e estão lá fora. Aqui não deixa claro o que a mãe e os irmãos de Jesus foram fazer aqui. O protestante falou no vídeo que eles foram lá para prender Jesus. Mas será que foi isso que eles foram fazer? Marcos não deixa claro. Mas graças a Deus a gente não tem só o evangelho de Marcos na Bíblia, né? A gente tem 4 evangelhos. Entre eles o evangelho de São Mateus. E tem uma versão paralela dessa passagem aqui, de São Marcos 3, 31 e 32. Então, vamos ler o paralelo de São Mateus. E vamos ver o que realmente a mãe e os irmãos de Jesus foram fazer naquela casa. Vamos ver se for prender Jesus mesmo. São Mateus 12, 46 e 47. Aqui, ó. O texto paralelo de Marcos 3, 31 e 32. Veja. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Percebe que a versão de São Mateus deixa claro que Maria e os irmãos de Jesus foram até aquela casa, para quê? Para falar com Jesus, apenas para conversar com eles. Eles queriam falar com ele sobre alguma coisa, eles tinham algum assunto para tratar com Jesus. Mas foi para conversar, não foram para prender Jesus. Não foi para prender Jesus. Então, aqui já vê um outro equívoco do protestante. Ele falou que Maria e os irmãos de Jesus foram até lá para prender Jesus. Mas, segundo o texto de São Mateus, não foi isso que eles foram fazer. Eles foram conversar com Jesus. Entre conversar e prender, existe uma diferença muito grande. Né? Aqueles que chamaram Jesus de louco foram tentar prendê-lo. Maria e os irmãos de Jesus foram conversar com ele. Foram fazer uma coisa bem diferente naquele mesmo local. A intenção é diferente. Outra coisa que mostra que eram grupos diferentes. Pessoas diferentes. Entendeu? Aqueles que tentaram prender Jesus não eram Maria e os irmãos de Jesus. Maria e os irmãos de Jesus não fazem parte dos que tentaram prender Jesus. O texto de São Mateus só confirma mais ainda, né? Então aqui a gente percebe como realmente o argumento do protestante, a interpretação que ele fez no texto, não procede. Não está explícito, ele cometeu vários equívocos. Primeiro, ele afirmou que estava explícito no texto que Maria chamou Jesus de louco, não está. Estava explícito, ele colocou que estava explícito ali que Maria e os irmãos de Jesus foram tentar prender Jesus, e não está. Pelo contrário, o texto diz exatamente o contrário. Pelo menos a versão paralela de Mateus diz o contrário, diz outra coisa, que eles foram conversar com Jesus apenas. Né? Então, ele diz que estava explícito que Maria tratou Jesus como estando fora de si, e não está explícito no texto, né? Não tem isso. Então, ele disse que São Marcos deixou isso claro, mas não deixou. Então, o argumento dele, como a gente vê, não procede. Né? Como eu disse, basta um pouco de atenção, ler o texto para perceber que, né, não procede. Ler o texto com atenção e comparar, né, os paralelos de Mateus sobre a chegada de Maria e os irmãos de Jesus àquele local. E a gente percebe que realmente não se sustenta essa interpretação do protestante. Não dá para incluir Maria e os irmãos naqueles que tentaram prender Jesus. Né? Então é isso que eu queria falar aqui hoje. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sino das notificações se não estiver ativado. Me segue no Instagram, @MSFCatólico, vou deixar o link na descrição. Segue também o Simplício do canal Bate-Papo Católico no Instagram, @Simplício Gonçalves Gomes, vou deixar o link na descrição também. Segue, se inscreva no canal AC Católico, onde esse vídeo também vai ser postado, né? Se ainda não for inscrito, ative o sino das notificações se não estiver ativado, dê o like lá no vídeo lá também. Segue a página da AC Católica no Facebook, AC Católica, eu vou deixar o link na descrição. Segue lá. Se inscreva nos outros canais católicos, tem o canal Bate-Papo Católico do Simplício, canal Universo Católico do Carlos André Perim, canal Informação Católica do Matheus Toledo, canal Hora do Macabeus, do Cris Macabeus, tem o canal do Robson 2.0 do Robson, tem o novo canal do Cris do Robson, Escatologia Preterista, um excelente canal para quem quiser aprender, entender o Apocalipse a partir de uma visão racional. Tem
canal do missionário Daniel Silveira, Pregadores Duarte, Comentários Bíblicos Católicos, canal do Cláudio Campos, que leva o nome dele, Estudo da Doutrina Católica, tem o canal do Diácono João Victor Mariano, né? Onde aconteceu o debate, onde eu tirei esse argumento que eu refutei hoje, né? E, como eu falei, eu vou deixar o link na descrição do debate do Diácono, para quem quiser ver o debate completo. E tem outros canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo, né? Vai na aba de canais recomendados do meu canal, tem lá as minhas indicações, os canais que eu gosto, os canais que eu indico. Então é isso, né? Paz e bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, fico por aqui, até a próxima e tchau!